Olá, meus queridos, o pessoal tá entrando aí, amigos queridos, irmãos amados, graça e paz, uma boa noite para todos vocês. Tudo bem com vocês, Gleice, Janaína, Paloma, gente que a gente ama e que tá com saudade, né? Essa quarentena aí tá deixando a gente um pouquinho isolado, né? Fisicamente. Graça e paz, minha querida. Muito bom ter vocês aqui. Nossa terça-feira, nossa live da série Imparáveis, né? Gleice, um beijo, minha querida. A gente não pode parar. E aí, queridos, a gente precisa se movimentar. Graça e paz, Ju. Paloma, um beijo. Minha pastora Cleusa chegando aí também. Minha cunhada Mariana. Ah, que bom, gente, ter vocês aqui. Tamara, um beijo. Ana Dege, assisti também a filhona, né? Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, meus queridos. Assim, da igreja não poder parar. Não pode parar, a gente não pode parar nessa quarentena, passando essa quarentena, a gente não pode parar. Ana, um beijo. E aí, deixa eu falar uma coisa com vocês interessante. A gente vai falar sobre o papel do cristão no avanço do reino. E aí talvez você fale assim, meu Deus, vai falar sobre o que exatamente? Eu já vou te adiantar aqui. Depois a gente vai falar sobre o sorteio, tá, querido? Eu já vou te adiantar que nós vamos falar sobre funções e nós vamos falar também sobre a vida financeira. Tá bom? Então, assim, a gente tem esse tabu na igreja, a gente tem essa questão de não falar, tem medo, porque o outro faz isso, porque o outro pastor fez isso, as tuas experiências, às vezes, do passado, bloqueiam isso no teu coração, mas nós vamos falar aqui, querido, como romper isso na sua vida, como avançar no reino, na tua vida espiritual, individual e no coletivo, em nome de Jesus. Marcinha tá chegando aí também para assistir a esposa. Eu só tô esperando ela chegar, querida, ela me dá um oi aí, tá? Pra gente já chamá-la. Enquanto isso, deixa eu falar uma coisinha com vocês. Eu quero falar, na hora que ela me dá um oi, eu vou te chamar. Vou falar sobre isso aqui, tá? Nós acabamos de sortear o livro, tá bom? Acabamos de sortear e já temos um vencedor. Gi já entrou aí, ok, já vou chamar. Então, querido, eu vou te falar aqui no final, depois eu vou colocar nos meus stories o videozinho do sorteio, tá bom? Porque eu gravei tudinho pra não ter nenhum problema, tá bom? Então vamos chamar a Gi, porque tem coisa boa pra falar, tem experiência, tem testemunho. Vamos chamando aqui, porque hoje o papo vai estar bom. Boa noite, Rafa, minha prima linda. Boa noite, Gi. Deixa eu me ajeitar Que aqui. bênção! Pode Som ajeitar. legal? Enquanto isso, o povo vai dando aí um feedback. Se o áudio tá bom, se o vídeo aí tá legal. Vai dando esse feedback aí pra gente. Vocês são os nossos maiores impulsionadores, os nossos maiores motivadores. Queridos, o áudio tá tudo bem aí? Tá legal aí? Vocês puderem dar um feedback pra gente, se está ouvindo direitinho. Olá, meus queridos, está ótimo, né, minha pastora? Está ótimo, Jana. Então, eu vou apresentar, depois eu já vou passar a bola para ela, né? Queridos, dispensa apresentações, né? A Gi é uma amiga, vou falar Gisele, depois eu vou passar a chamar a Gi, que aí você já sabe, para quem não conhece. A Gisele é uma amiga, é uma irmã de longa data, não vou falar quanto tempo aqui também não, senão Pula. constrange. Eu que não posso Mas falar que eu te conheci criança. Você é criança, eu não. Nós estamos caminhando aí um bom tempo juntos, né? Juntas. E temos uma história também juntos, temos testemunho para contar juntos, juntas a nossa família. E ela tem caminhado conosco na igreja. Hoje eu tenho o prazer e o privilégio de pastorear tanto a Gi quanto a sua família. Eu vou passar a bola para ela também estar apresentando e falando um pouquinho aí com vocês. Então, para mim é inusitado, né? Fazer live é uma coisa que nunca fez parte da minha vida, né?
querer fazer uma live, estar numa live. Eu nunca imaginei isso, não projetei isso, mas é o que a gente vai falar hoje, né? Quando a gente vem no propósito de servir, o que aparece é o que a gente faz, né? E bom ver que já tem bastante gente aí acessando, né, para estar compartilhando aí com a gente. Eu agradeço a minha pastora pelo convite, né? A gente já vem planejando isso há um tempo, mas já estava marcado, mas eu peguei Covid. Para quem não sabe, já está sabendo agora. Eu passei uns dias aí de isolamento total dentro do meu quarto e não dava para fazer a live, eu me sentia realmente um pouco cansada. Então nós deixamos, até podia, né? Estava no isolamento, não ia ter barulho, não ia ter nada, mas a gente sabe que tudo está nas mãos do Senhor, os planos são dele, não só a gente até planeja, né? Mas a última palavra é dele e tudo no É tempo do do Senhor. Senhor. E a gente acredita que hoje foi o tempo escolhido pelo Senhor para que nós conseguíssemos estar juntos. Para mim foi bastante corrido, até a Tati tentou me passar um script, mas eu não consegui, porque a minha vida é muito corrida, mas Deus tem preparado tudo e a gente está aí na dispensação do Senhor. Com certeza. Ó, Né? Eu ia minha família comentar isso toda aí porque entrando, ó, aí, ó, Aninha, a gente fez Hugo, todo um mundo chegando story. aqui. Eu tinha feito um story, querida, anunciando que essa live ia ficar para depois. Não tinha comentado o porquê, mas foi porque a nossa querida Gi ficou doente, né? Pegou aí o Covid, né? E nós colocamos a live sobre liderança, né? Para essas duas lives sobre liderança. E eu acho que encaixou muito bem, porque falar sobre liderança e vir com essa live agora, a gente vai poder fechar direitinho. Então vamos lá, Gi. Vamos falar porque o tempo não para, né? Tem um monte de gente que entrou aí, Manu, Hugo, um beijo para vocês, meu esposo também. Olha só, Efésios no capítulo 4, querido, versículo 15 vai nos dizer assim, para a gente começar, eu já passar a bola para ela. Olha só. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquilo que é o cabeça, ou seja, Cristo, de quem todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, olha só que interessante, querido, que cada parte exerça a sua função. Hoje nós vamos ver como, quando, porquê, onde. Não é verdade, Gi? Eu já começo fazendo essa pergunta para ela, jogando aí para a gente começar esse bate-papo. Qual é, então, Gi, o nosso papel no corpo de Cristo? Então, eu vou falar de mim, Gisele, minha experiência, o que Melhor. que eu acho, na primeira pessoa, né? Eu vou falar no eu. É, eu acho que, assim, o principal, qual é o primeiro meu ponto de chegada dentro do corpo? Eu acho que a minha função, né? A gente está falando em função. Função, para Sim. mim, primordial é servir. É estar pronta para o serviço a favor do reino. Porque a partir do momento que eu tenho uma predisposição no servir, junto com ele, vem uma série de coisas. Vem série de atitudes, vem de execuções e também de resultados. Isso daí vai partir da disponibilidade que você propõe no teu coração de servir. E quando a gente fala assim, mas o que é servir? Eu já vi uma pessoa que comentou um dia comigo que a vontade dela era ser diaconisa. Falei, mas por quê? Porque assim, a gente que lida mais com pessoas, aí você acaba olhando o perfil, pô, mas ela não tem muito perfil de diaconisa. E ela tinha em mente que se ela fosse diaconisa, ela poderia servir mais, porque ela via o servir materializado. Ela conseguia, era mais palpável para ela o servir, o cuidar da logística interna do templo, o servir mesmo do servir a ceia, de estar ali ajudando, de ser o braço dos pastores. E ela tinha essa ideia de servir como um serviço material. E o servir vai muito além disso. O servir, ele vai do material ao espiritual. Ele serve tanto para os tratamentos que você dá em corpo, alma e espírito, em matéria, né?
Então, é uma palavra muito abrangente e eu tenho buscado isso para a minha vida. Senhor, onde eu posso te servir melhor? Porque cada um de nós, a gente já vem, né, com os nossos dons, com as nossas aptidões, os que a gente já herda, o que a gente vem por herança hierárquica, o que a gente vem por uma herança genética, o que a gente vem por você buscar e Deus te dá isso em ordem espiritual. Então, são várias formas, né, que você tem de chegar a isso. E o que é mais útil para o servir ao Senhor? Isso, às vezes, é uma interrogação, que a gente É olha, às vezes, para verdade. o nosso eu e o que eu quero fazer para servir. Mas nem sempre o que eu quero ou o que eu me veja servindo é o que vai dar mais resultado dentro da casa do Senhor. E, às vezes, isso cria um Perfeito. complicador, né? É difícil da gente entender. Como é que eu chego nessa conta? Como é que eu colho o resultado desse meu trabalho? E isso é complicado, eu tiro por mim, eu já quis servir do meu jeito de muitas vezes. E então a gente que está mais acostumado assim, mesmo eu não atuando na liderança da igreja, mas eu sou líder no meu trabalho e a gente está acostumado muito a tomar atitudes, né? Eu sou uma pessoa que eu sou levada a tomar atitudes diariamente. Então isso já vem no natural. Aí você começa a ter que tomar atitude de repente em coisas que não é para você tomar atitude. São coisas para Olha só. Deus te mostrar o caminho. E você toma atitude por Percebe conta aí? própria. Aí você começa e fala assim, pô, eu era para estar aqui. Quem serve, recebe ordem, cumpre, executa aquilo que lhe foi designado. Ele não Uhum. inventa a ordem sobre ele. Isso é o servir. E às vezes no automático a gente, isso daí é inerente ao ser humano. A gente vem com o lado humano e aí eu começo a servir da forma que eu acho que eu tenho que servir. E não deixo na dispensação do Senhor. Isso daí, às vezes, os resultados não são os que a gente queria e a gente começa a não entender os porquês. Exatamente isso. Então, assim, a gente precisa ter essa busca, né? Essa sensibilidade de saber onde Deus quer que a gente atue, não é isso? Ele tem dado dons à sua igreja. Ele dá, ele dispõe, ele coloca dons, ele derrama talentos, né? A gente sabe, né? Tem a lista de dons, né? Na Bíblia, a gente sabe sobre todas essas coisas, mas também a gente fica escolhendo muitas vezes, né, Gi? Tem essa questão também, né? De E acordo uma com a coisa que você conveniência, botou. eu acho mais bonito, né? Eu queria ser cantora. Eu gostaria de ser ministra de louvor. Mas eu não recebi isso do Senhor. Eu não tenho uma boa voz. Ah, entra num. Igual vocês me sacaneiam. Entra numa aula de canto. Por mais que eu entre numa aula de canto, eu vou afinar. Mas eu não vou ter um vozeirão nunca, assim, né? Então não é a minha área. E eu tenho que entender. Mas nem por isso eu não vou deixar de louvar, eu não vou deixar de cantar. Quando vocês me chamam para cantar, eu canto. Se chamar para me fazer um louvor, eu vou fazer. Deu pela infinita misericórdia do Ajuda Senhor. ali. Mas cada um tem que saber ali onde vai ser mais eficaz, né? Eu não vou ter um trabalho mais eficiente cantando, mas eu posso ter um trabalho mais eficiente fazendo outros afazeres que tem aí no trabalho na obra do Senhor. Isso é interessante, porque para a obra avançar, querido, para a obra, o reino, né, a igreja avançar, a gente precisa estar, nos colocar à disposição onde Deus quer, né? Então, a gente falou a questão do cantar, e eu tô rindo aqui porque é uma verdade, né? A gente compartilha. Ela queria muito cantar, mas como Deus a usa em outras diversas áreas, em outras áreas. Isso é maravilhoso, né? Que a gente estava falando em umas lives atrás sobre entender o propósito. Então, quando você entende o propósito, você se encaixa nele, você prospera nele e faz a igreja avançar. Isso é perfeito, né? Maravilhoso. E tem muito Então, isso trabalho aí. na igreja, muito trabalho que é considerado bastidor, né? Uns Uhum. trabalhos mais que exigem mais, outros menos, e há várias formas de trabalhar. Às vezes, quando fala em trabalhar na igreja, a pessoa acha que é ter cargo. O trabalho na igreja ele não está resumido à secretaria, à tesouraria, ao diaconato, né? À zeladoria. O trabalho da igreja ele não para por aí. Tem várias formas de se trabalhar na igreja. Uma forma que às vezes a gente não dá muito valor e passa desapercebido.
também as coisas vão mudando, né? Vão se modernizando. Mas então vamos voltar assim na história da nossa igreja. Graças a Deus, assim, eu sempre tive um coração bastante aberto para a obra, né? Isso daí já veio da minha casa. Isso daí, independente do meu pai ter passado períodos na igreja ou fora, ele sempre fez questão de contribuir para a igreja, porque isso daí é uma forma de você servir muito eficiente para a igreja, principalmente no dia de hoje, onde a igreja demanda altos custos, né? Então, as igrejas hoje Verdade. têm uma demanda financeira grande, ela tem custos muito altos. Então, eu fui criada em vendo meu pai contribuir muito para a igreja, com o que ele podia. Se ele pudesse contribuir com dinheiro, ele podia. Em outras ocasiões, era com serviço, o serviço mesmo dele. Era uma pintura que ele fazia na igreja, era a planta de uma igreja, era um projeto de uma igreja, ele sempre trabalhava. Então, mesmo quando ele estava na igreja, eu fiquei até emocionada, e eu via isso dentro da minha casa. E eu sempre tive a minha casa aberta também para a igreja. Eu sempre gostei de receber. O pastor Morelli fazia as convenções lá, missionárias, e eu sempre abria a minha casa para receber. Porque eu acho que a minha casa, ela tem que estar a serviço da obra, tanto quanto eu. Porque Meu tudo que eu tenho é Deus. consagrado ao Senhor. Se é consagrado ao Senhor, logo é para uso da obra do Senhor, né? E ter o coração aberto para a obra, isso é muito prazeroso, isso é uma forma de servir. Independente se a pessoa precisa da minha casa porque precisa, às vezes acontece muito, o pessoal de São José vem para o hospital, fica na minha casa, até que ultimamente não tem acontecido, glória a Deus, não por não estar Amém, bem, né? mas não precisar, né? E outras vezes para hospedar alguém, para receber um amigo, para juntar todo mundo e fazer um louvor, que eu gosto da aglomeração, tomar esse Covid para acabar. E o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente está abrindo a nossa casa para o trabalho do Senhor. Porque são pessoas que vêm ali que dependem de uma ajuda, às vezes, ou vêm para nos abençoar. Então, são várias formas do Senhor trabalhar. Eu já recebi missionária que veio para uma convenção para fazer nada, teoricamente, né, dentro da convenção. Ela veio se filiar à convenção, não se filiou, e foi extremamente usada para ir fazer uma visita a uma família, onde a família se converteu inteira. O propósito Meu dela não Deus. era se filiar à convenção, o propósito dela era vir fazer um trabalho de evangelismo. Ela veio determinada para aquilo. E graças a Deus, eu pude fazer essa ponte, né? O Senhor usou ali a minha vida para estar recebendo, para poder encaminhar toda essa situação. Então, esse servir é muito importante. O contribuir para a igreja financeiramente. Deixar, às vezes a igreja precisa de um utensílio, um móvel, e você poder tornar a sua igreja mais bonita, às vezes, ou ela ter um utensílio que é útil para um almoço, para alguma coisa, também é forma de você Até servir para uma ação a social, né, igreja. Gi? Exatamente. Então, assim, são várias formas que às vezes a gente acha que isso não é servir. Isso daí, eu tenho que dar o dízimo, porque é o mandamento, e eu tenho que, os cultos de domingo, levar a minha oferta na igreja. Mas o ofertar serviço vai muito além do que a obrigação. Né? A gente ontem estava até conversando sobre isso. O que é oferta? Oferta é gratidão, né? Eu dou uma oferta de gratidão. Aquilo ali é um ato que eu faço pela minha livre e espontânea vontade em agradecimento por todas as bênçãos que o Senhor tem me dado, né? E o que é ser grato? Até onde vai o ser grato? O que é a ação de Deus na tua vida que te faz ser grato? E você não consegue valorar isso, mas você dá uma oferta por isso, né? E a oferta, ela é financeira, ela é uma oferta de tempo, é você ofertar a sua casa para hospedar alguém da igreja, é você arrumar uma colocação no emprego para um irmão seu da igreja que está passando necessidade, é ver a casa do Senhor como a minha casa. Quando eu Meu sou Deus. grata, eu olho a casa do Senhor como a minha casa. Se a minha casa precisa de uma geladeira nova, eu vou me esforçar para juntar o dinheiro, para ir lá no Casas Bahia e comprar. Vou fazer uma propaganda, vai patrocinar a Isabela Casas Bahia. Vai E para vou o comprar YouTube uma depois, geladeira. ó. Por que eu vejo a minha igreja precisando, às vezes, de um ventilador e eu não me movo para fazer alguma coisa para ajudar a igreja a ter um ventilador? Porque se fosse na minha casa, eu ia me esforçar para fazer. Mas eu tenho que ter a visão que o templo ali, ela é a minha casa.
Então, isso é servir com o coração aberto, né? É você estar disposta a servir em qualquer circunstância. Não é só na hora de ofertar, não é só na hora que o pastor te chama lá na frente, não é só porque eu tenho um cargo que eu vou servir com aquele cargo. É muito mais amplo do que isso. Glória a Deus. Olha, Eu me sou lembrou da Malu que estou história. falando toda a vida, Aí, né? E policial. vambora. Me lembrou da história de Ageu, né? Que Ageu, ele chega e fala assim, gente, a casa de vocês está linda. Está, né, parafraseando, colocando para os nossos dias, né, como se Ageu estivesse falando o seguinte, ué, a casa de vocês tem quadro, tem sofá, tá tudo muito equipado, e a casa do Senhor precisando, né? Então, assim, é exatamente parafraseando, né, o livro de Ageu, colocando essa verdade para o nosso coração, né? Porque aqui, queridos, nós estamos falando, e nós vamos entrar mais um pouquinho a fundo nessa questão de necessidade, porque a gente sabe que a igreja, se colocar em movimento, ela precisa de você, ela precisa de mim. E tem esse tabu que precisa ser quebrado dentro da igreja, dentro do nosso coração, porque a gente precisa ser cristãos maduros que enfrentam esse tema sobre investir, doar, tanto o teu trabalho, né? Porque a gente acha que às vezes é perda de tempo, né, Gi? Ah, não, vou fazer. Tem sempre alguém que faz. Ah, não, mas fulana faz. Deus vai levantar alguém. Ei, Deus quer levantar você para fazer. Deus quer você investindo. Se ele quisesse, a gente sempre fala isso lá na igreja, não é, gente? Se ele quisesse que levantar uma pessoa para pagar o aluguel, digamos assim, as necessidades da igreja, ele levantaria, porque ele é o dono do ouro e da prata, certo? Mas ele deseja que cada um se disponha, que cada coração se abra para a obra do Senhor. Isso a gente chama de movimentar o reino, né? Isso é maravilhoso. E Gi tem testemunho. Eu lembro que ontem eu até falei isso, né? Que vergonha Deus ter que ir lá fora levantar alguém para vir fazer na igreja uma coisa que nós membros podemos fazer. É uma vergonha uma situação dessa. Entendeu? E às vezes são coisas tão pequenas e a gente fica assim, glória a Deus que ele moveu uma pessoa para vir aqui fazer. Glória a Deus, que vergonha que ele teve que mover uma pessoa porque eu não fiz. Então, assim, a gente tem que ter a visão por outro ângulo. E graças a Deus, Deus começou a me mostrar isso. Porque eu também sou meio despercebida com as coisas sou meio relapsa. Mas Deus tem despertado isso na minha vida. E agora, pelo próprio momento aí, né, que eu já vivi há um ano e 2 meses atrás, todo mundo sabe, né? Eu trabalhava com comércio, tinha comércio, e de repente minha vida mudou num 360 graus, meu marido sofreu um acidente, eu passei meses dentro de casa, uma mudança de rotina assim absurda, onde eu tinha uma vida super ativa, eu trabalhava, eu tinha o meu negócio e de repente eu fui para dentro de casa, arrumar a casa, cuidar do meu marido na cama, filho, levar no colégio, uma rotina completamente. Mas graças a Deus, Deus me deu assim a clareza no meu coração e eu não reclamei, eu não blasfemei, em momento nenhum eu não me senti acuada nem triste por isso. E eu sabia que era o tempo de Deus. E eu sabia que era um tratamento e que era necessário. E até que um dia, do nada, assim, chega um vaso do Senhor e fala, acabou, esse tempo acabou. E agora o tempo que vem é outro. É um tempo que você nem concorda. Foi muito clara a palavra para mim. Né? Quem sabe a minha vida, meu trabalho, sabe tudo, entende o que eu estou falando. E é uma coisa que o meu coração não queria. E, de repente, Deus fala assim, olha, mas é lá que eu estou providenciando. O propósito não é seu, o propósito é meu. E aí eu falo, sim, senhor. O que eu vou falar além de sim, senhor, para Deus? Eu falei, Senhor, eu estou aqui. E a gente vem trabalhando em cumprir os tempos do Senhor na nossa vida. E a hora que ele achar, Gisele, agora não é mais assim. Agora você vai fazer de outro jeito. A sua vida vai dar outro 360. Graças a Deus. Né? E isso é viver os propósitos do Senhor. E o Senhor tem abençoado, o Senhor tem sido fiel. E eu tenho que procurar ser fiel com Ele. Né? É o mínimo que eu posso fazer. Olha só, querido. Por isso que eu chamei Gisele. Porque
A gente sempre fala, né, que a gente tem que buscar pessoas com autoridade para falar sobre um determinado tema. E ela tem essa autoridade, glória a Deus, na vida dela. E primeira coisa que nós, resumindo tudo que foi falado aqui, é disposição. É você ter disposição em Deus de estar ali, enfrentar o lugar que Ele te coloca. E aí, uma coisa que a Gisele, ela comentou numa live anterior que a gente estava fazendo, é que nós precisamos servir do púlpito à zeladoria, do púlpito à limpeza, né? Do púlpito à cozinha, não é isso? Então, é exatamente isso, para movimentar o reino, para que a igreja do Senhor avance, nós precisamos estar disponíveis, não é verdade, Gi? E é isso que tem na sua vida. Graças a Deus, assim, eu aprendi a dizer só sim. Enquanto às vezes a gente tem aquela... Você tem que aprender a dizer não, você tem que aprender a dizer não. Eu não já sabia. Eu aprendi a dizer o sim. E eu procuro, assim, me esforçar para... Se o pastor fala, Zé, dirige um culto? Dirijo. Zé, dá uma palavra? Dou. Tati falou, o pastor está aí, ele pode falar. Vamos. Que é verdade. Vamos fazer um almoço na igreja? Você vai para a cozinha? Vamos. Você sobe lá e canta? Com certeza. Sabendo ou não sabendo, glória a Deus, me chamou para cantar. E a gente tem que aprender a abrir mais o coração, a dizer sim. Às vezes, quando a gente recebe um convite para alguma coisa, a primeira sensação que vem é: será que eu posso? Exato. Será que eu consigo? Se me chamar para cantar, eu brinco com isso que eu gosto. Será que eu posso saber cantar? Não, não sei. Mas se só tiver eu, a minha voz vai servir. Isso aconteceu. Eu fui visitar a igreja do pastor Morelli, não tinha ninguém do louvor. Quem que ele pediu? Eu. Fui lá para frente, me achando. Errei no meio, parei tudo. Sou cara de pau. Comecei tudo de novo. Falei, desculpa, vou começar tudo de novo, que o tom não deu para mim. Como se eu entendesse muito de tom, né? Mas isso, aí o pastor Mário já está acostumado, ele também canta igual a mim, nós já fizemos dupla algumas vezes, né? É obreiro, gente, obreiro é assim. Mas a gente está ali, eu não vou dizer, eu ainda rio assim, mas a gente tem que parar de se esquivar. Verdade é essa, né? O português bem claro. Exato. Quando a gente para de se esquivar e a gente se põe na posição, não adianta ir lá para frente querer dar uma palavra, você não lê a Bíblia. Eu não sei nem abrir, nem no livro de Salmos, que é no meio da Bíblia. Você não tem uma vida dentro de casa com Deus. Não adianta ir para lá se eu não souber o louvor, se eu não tenho o hábito nem de cantar aquele louvor. Eu posso não ter voz, mas eu tenho que saber. O que eu tenho cantado? Eu tenho cantado louvores? Então eu posso subir lá e louvar. Eu tenho cantado outro tipo de música, eu não vou conseguir louvar. Não adianta eu querer dar uma palavra sem ler Bíblia. Se eu não ler a Bíblia, eu vou subir lá, vou pegar o microfone e vou fazer o quê? Palestra de autoajuda. Eu não vou dar uma palavra espiritual. Se eu não estou em comunhão com o Senhor, eu não vou poder ir lá para falar, dar uma palavra profética, uma mensagem. Eu não posso. Eu não estou em comunhão com o Senhor. Mas a partir do momento que eu estou ali, coladinha com o Papai do Céu, ele vai capacitar, ele vai dar, ele vai honrar o teu esforço, né? Então, você pode subir com convicção, parar de ter medo de púlpito, parar de ter medo de microfone, parar de ter medo de trabalhar na cantina, que tem gente que não tem só medo de púlpito, não. Tem gente que tem medo de trabalhar na cantina para não quebrar a unha. Então, parar com lavar isso. o banheiro, né? Para pagar a manicure é o Senhor, ele que provê. Quebrou, você faz a unha na outra semana. Então, assim, que a gente às vezes acha que o medo é só do púlpito. Não, o medo não é só do púlpito. Tem uma série de serviços na igreja que assusta umas ou outras pessoas, né? E são paradigmas, às vezes, que precisam ser quebrados. Sim. Isso é interessante, porque olha só, a segunda coisa que a gente vê nesse resumão todo aí sobre o avanço do reino é atender às necessidades. Então, às vezes, querido, nós queremos servir, né, ao Senhor em determinada área, só que aquela área já está, digamos, sobrecarregada na igreja, né? Vamos colocar no nosso contexto, né? Já tem muita gente que canta, já tem muita gente fazendo aqui A, B, mas tem uma área lá que está com uma necessidade tremenda. E aí eu vou falar aqui, vou usar aqui na brincadeira que o Hugo colocou aqui, que Gisele foi professora de escola dominical dele, né? Com meus comentários aqui. Não de velha, não, né? Tá vendo, né?
Então, assim, são Ainda bem que eu não necessidades. Geralmente, a necessidade aparece no Ministério Infantil, na verdade. Assim, existem pessoas aí de outras igrejas aí que podem falar as necessidades da igreja, mas de fato né, um ministério infantil. E quantas vezes, né, lá atrás, nós, Gisele também, atuou na área de escola dominical. Né? Meu marido começou dando aula para criança, depois para jovem, porque Deus também tem suas formas, seus métodos de nos treinar, não é verdade? Então, assim, quando a gente atende a necessidade, eu faço isso, mas eu também consigo fazer aquilo para ajudar. Então, isso, querida, é uma característica exemplar de você movimentar o reino, né, Gi? Não, com certeza, Gi, com certeza. Gi pode falar, né? E assim, Trabalhou muito. Missões. graças a Deus, e a gente, assim, infelizmente, eu passei um tempo fora, né? Então, eu perdi muito tempo. Então, o que acontece? Mas eu posso falar da experiência enquanto na igreja, que a gente começou bem cedo, quem começou lá, né? Acho que aí tem pouca gente das antigas aí, mas o Hugo vai lembrar disso aí, o pessoal da nossa igreja, né? Chamaram de velho aí, ó. Brincadeira. E a gente tinha um grupo de crianças ali que a gente atuava na igreja muitas vezes como adulto, com responsabilidade de adulto, enquanto crianças, enquanto adolescentes. E isso eu digo assim que foi muito bom. Eu não trago isso como ruim, ter feito coisas que não eram para a minha idade, coisas que não eram para eu ter feito. Não, porque aquilo ali me trouxe crescimento. Graças a Deus, se eu tiver que trabalhar na cantina, eu sei trabalhar na cantina. Eu já trabalhei nos almoços da igreja, dentro da cozinha. Já fez muito almoço. Eu não trabalho assim, eu trabalho dentro da cozinha, de toquinha, fazer. Quem acha que eu não sei fazer comida, eu sei. Se você for lá no Facebook lá da igreja, você vai ver o histórico dela cortando figurinha para o Ministério Infantil, dela mexendo lá o caldeirão com feijão. Mas então, assim, isso daí são os estágios lá de trás. Eu tenho a minha infância, a minha adolescência como um estágio, e eu sou muito grata. Eu sou muito grata ao pastor Dama, à pastora Cleusa, porque sempre impulsionaram todo mundo. Outro dia vocês estavam falando na live aí, Clóvis e Eliane, né? De serem projetarem pessoas. Isso daí eles aprenderam em casa. Porque nós éramos projetados a trabalhar. Só que era naquele negócio, né? Querendo ou não, tinha que fazer. Mas isso foi muito bom, porque isso gera em você uma segurança para fazer o que for preciso, né? Independente se eu tive ou não, eu tenho que trazer à minha vida hoje, ao presente, o que eu posso fazer. O que eu tenho condições de fazer. E aí, quando eu estiver fazendo o que eu tenho condições, eu falo assim, o que mais eu posso fazer? Tem sempre um mais, né? Um abraço ali, ó, meu amigão Felipe entrou ali assistindo a live, agora eu tô com vergonha. O especialista de lives e eventos. Agora a gente fica até sem graça. Abraço, Felipe. Beijão grande para você. Então a gente precisa aproveitar a oportunidade, amados. É basicamente isso que a gente disse, né? O reino precisa continuar em movimento. A obra depende de nós? Não. A obra, assim, no geral, tá? Porque se nós pararmos, Deus vai levantar outros. Infelizmente, essa é uma realidade, porque a obra não pode parar, né? Só que, assim, a gente vai querer que Deus levante outros para fazer o que é para nós fazermos? Não, né? Nem pode, né? Porque isso daí, o compromisso ele é individual. O que foi dado a mim é meu, foi me dado. Deus não vai tirar de mim. Ele me deu. Agora, se eu vou executar o que ele deu a mim, é responsabilidade minha, porque já foi me dado. Não é? E a partir do momento que eu não executo aquilo que eu ganhei, ele vai ter que levantar o outro para fazer. Só que como é que eu presto a conta do que eu não fiz? É forte. Existem as contas. É forte, porque eu tenho um bocado de conta para prestar. Não é pouca, não. Eu acredito que todo mundo que está aqui com a gente agora nesse grupo, né? Nós somos praticamente 30 pessoas, consegue pensar aí rápido alguma coisa que deixou de fazer, alguma conta que vai ter que ser prestada. Só que, graças a Deus, ele é tão misericordioso
que Ele tem nos dado tempo de corrigir, né? Há tempo de corrigir. Há tempo para tudo, né? Tempo de plantar, tempo de colher. A gente tem todos os tempos citados de Eclesiastes. Mas também vai além. Tem tempo de corrigir. E nós temos vivido tempos onde Deus nos tem chamado à correção. Ele tem chamado a igreja a se corrigir. Porque a igreja vive momentos assim muito dinâmicos, né? Tudo hoje acontece muito rápido, tudo hoje passa muito rápido, o tempo corre. As 24 horas hoje já parece que são Voa. 15, 16. Toda a vida é muito corrida. E a gente entende o porquê disso tudo está acontecendo, né? Mas a gente tem que ver que Deus tem nos dado tempo de corrigir. Pandemia. A gente vive aí tempos reclusos. Todo mundo trancado dentro de casa. E se a gente começar a ver isso por uma outra lógica, eu ver pela lógica de que o Senhor tem me feito parar um pouco. O meu ritmo está muito corrido, a minha igreja está com o ritmo muito corrido. E o Senhor tem me feito parar. Para que Ele tem me feito parar? Ele tem me dado tempo de estar mais em casa. Ele tem me dado tempo de estar mais com a minha família. Ele tem me dado tempo para eu ler a Bíblia. Ele tem me dado tempo para ouvir louvores. E ele tem me dado tempo de reflexão. Mas será que nós temos usado esse tempo para a reflexão das coisas que são do Senhor? E se não temos, hoje Ele nos chama a fazer isso. Hoje Ele está falando, gente, galera, vem cá. Vocês têm tempo para fazer isso? Vocês têm tempo para refletir no que vocês têm feito ou deixado de fazer? O que eu tenho dado a vocês que vocês não têm executado? Sabe? E Deus tem trazido isso ao meu coração. Quando eu falo para vocês, é porque já entrou aqui primeiro, entendeu? E vocês que estão ouvindo aí essa live, começem a refletir nisso. O que nessa pandemia o Senhor tem querido tratar comigo? Ele tem querido tratar com a minha falta de tempo na igreja, com a minha falta de compromisso, com a minha falta de compromisso com a minha família, com a minha falta de tempo com os meus irmãos da igreja, e que a gente faça desse tempo de pandemia não um tempo de quarentena, mas um tempo de reflexão, um tempo de verdadeiros adoradores, que a gente tenha mais tempo de adorar o Senhor em espírito e em verdade, né? E quando a gente começa a pensar isso dentro da gente, eu tenho certeza que o Senhor agora ele está falando no coração de muita gente, sabe, Tati? E ele está lembrando, ele está trazendo à memória o que precisa ser consertado, o que precisa ser corrigido. Eu não vejo como um tempo de reclusão, eu vejo como um tempo de reflexão e um tempo de conserto. Um tempo onde eu fico emocionada à toa, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de chorar. Quem conhece ela sabe que ela fala e ela emociona. Assim, tem que me emocionar. Eu preciso me emocionar espiritual. Eu preciso sentir, né? Isso daí é deixar o Espírito Santo entrar no meu coração e agir na minha vida. Se eu estou disposta a falar, minha boca está a serviço do Senhor. Então, eu quero chamar a atenção de vocês a despertar, a refletir, a entrar num tempo de adoração, a aproveitar o seu tempo em casa e falar, Senhor, quando acabar essa pandemia, o que eu vou fazer para a tua obra? O que eu vou fazer para ser melhor dentro da tua casa? O que eu vou fazer melhor para te servir melhor? E Deus vai botar no teu coração. Com certeza, o Senhor, Ele fala ao coração daqueles que buscam a Ele. Só que se o segredo é esse, buscar. Se você não buscar, você não vai ficar achando que Deus vai descer lá do céu e vai vir falar com você aqui. Filhão, você pega o microfone, você dá uma palavra domingo que vem. Isso não vai acontecer. Isso é você fazer. Eu tenho dificuldade, às vezes, de pedir para fazer alguma coisa. O pastor fala assim, quem quer dar uma palavra? Fala, não sei o quê. Eu não sou, assim, muito. Mas, a partir do momento que ele me pede, eu digo sim. Chega de dizer não, sabe? Chega de achar que eu não estou pronta, eu não estou preparada. Porque se eu não estou pronta, não estou preparada, eu estou errado. Se eu não estou pronta, preparada, é porque eu não estou vivendo o verdadeiro cristianismo. Eu tenho que estar sempre pronta. Preciso buscar. Eu amava os cultos de oportunidade. Hoje as igrejas têm outra metodologia. Porque você tinha que estar sempre com um versículozinho ali sabendo. Você tinha sempre que estar com corinho. Preparado. Corinho, não era louvor, né? Então você tinha que estar sempre preparado. E hoje nós não estamos mais preparados. Por quê? Onde nós deixamos de estar preparados?
O que começou a faltar? Vamos usar esse tempo de pandemia para ver isso. Senhor, eu quero te servir. Começa a ter ideia, busca na sua cabeça a ideia, não espera Deus ficar te revelando, não. Porque Deus não revela o que você pode correr atrás, Deus não revela o que você pode pensar, o que você pode criar. Deus revela o que você não consegue. Agora, o que você consegue, vamos fazer a nossa parte, né? Todo mundo. E eu tenho certeza que você consegue fazer é para você fazer. Muito melhores. Quando os membros da igreja, o corpo da igreja, ele começar a trabalhar esses dias que está em casa, esses dias de quarentena, em favor do reino, as igrejas voltarão diferentes, Tati. As igrejas voltarão muito diferentes. Mover, trazer o céu para a terra. Vai ser muito grande. E é tempo de um mover sobrenatural. Nós estamos vivendo o apocalipse. E o mover é agora. O mover não vai acontecer em 2050, não. Tem que começar agora, porque é agora que a igreja precisa se mexer. O avivamento precisa começar dentro de nós. Dentro de nós. A igreja precisa mover. E quem é a igreja, querido? Somos nós. Quem tem que se levantar e mover e fazer, somos nós. Essa é a verdade, né, Gi? É iniciativa, né? É a gente entender o que Deus tem de melhor para nós. Aleluia. Porque Ele tem sempre o melhor. É entender o que Ele tem de melhor, sabe por quê? Se eu entendo o que Ele tem de melhor para mim, eu vou procurar a devolver o melhor para Ele. Achar, né, o meu melhor dentro de mim. Isso é muito, 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 muito importante. Isso precisa ser verdade dentro do meu coração, dentro do teu coração, querido. Sim, pega essa live e realmente muda tudo que precisa ser mudado, porque nós estamos aqui para servir e para fazer com que esse reino se expanda, para fazer com que essa verdade, de fato, venha alcançar pessoas e trazer liberdade, né, Gi? Olha, gente, é tão maravilhoso que a gente conseguiu falar só um tópico, olha. A gente mas eu acredito que tem tudo bem englobado, né? Na verdade, até ontem eu tinha um tema na cabeça que ia ser, aí ontem que eu entendi que o tema era outro, mas o Senhor, Ele conduz, né? E quando a gente está sendo conduzido pelo Senhor, e a gente acredita bastante nisso, né? A partir do momento que a gente se dispõe, Ele tem formas diferentes de trabalhar. Muito diferentes de trabalhar, né? E tem várias pessoas aqui, já passamos bem das 30 pessoas, e o Senhor conhece o coração de cada um e Ele conhece a necessidade de cada um. E nós somos só instrumento, né? Nós estamos sendo instrumento, e é engraçado que eu tenho dificuldade de evangelizar. O Erivelto já falou que eu tenho que pedir bênção a uma pessoa para eu poder aprender. Liberar! E isso não é do meu perfil, né? E nesse tempo de pandemia, Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que eu tenho conseguido levar um monte de gente no culto online. Né? Aproveitar a oportunidade. Assim, e o Senhor dá as oportunidades, e às vezes a gente deixa passar, e graças a Deus eu tenho aproveitado essa, porque eu tenho dificuldade com o evangelismo, e eu tenho conseguido levar pessoas a ouvir a palavra, a estar no nosso culto. E tem pessoas que estão indo todos os domingos ao culto, online, mas estão indo, ouvindo, né? A palavra. Então, é assim, todo o tempo de crise, novas oportunidades surgem. Cabe a nós saber aproveitar cada uma delas, né? Isso é perfeito. Então, assim, tudo que nós falamos aqui nesse primeiro tópico, né? Falamos sobre iniciativa, falamos sobre generosidade, e fechamos aí também um pouco, né, com a questão da gratidão, né, Gi? Isso é fazer parte, estar inserido no corpo e fazer com que esse corpo cresça, né? Sabendo que cada um tem a nossa função. Eu queria te fazer uma outra pergunta aqui dentro do nosso tema, para a gente poder fechar, porque uma terceira pergunta não vai dar mesmo, então a gente deixa para a próxima. Mas a segunda e a terceira a gente emenda numa resposta só. É isso aí. Eu queria a gente discutir um pouquinho, para você que está nos assistindo, para a gente também ser edificado dentro disso, quais são as bênçãos da fidelidade. Nós estamos falando tanto de nos doarmos, né, tanto no nosso trabalho, nossos dons, funções, e estamos falando também no investimento financeiro, que isso também precisa ser parte da nossa vida cristã. E aí, dentro disso, quais são as bênçãos da fidelidade?
Você pode falar aí, porque você tem testemunho à beça. Graças a Deus a gente tem vivido experiências. Então eu vou contar uma que acho que nem meu marido sabe, mas eu vou contar agora. Ele está lá na sala. O ano passado, né, com essa história do acidente dele, um pouco antes, a gente já, com esse negócio dessas crises todo, o comércio vinha sofrendo bastante e a gente vinha assim, vivendo bem apertado. E vou contar do público daqui. Isso daqui, gente, que eu vou contar para vocês agora é confidencial, em rede aberta, mas é confidencial. E teve um momento que eu estava bem apertada, mas eu tinha um dinheiro na minha conta e eu estava no culto. E eu fiquei olhando para o púlpito da igreja e eu falei assim, muita gente da igreja não sabe, mas agora vai saber, mas Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe que a gente não fala as coisas, não dá testemunho por vaidade, né? Vaidade própria, mas é exemplo. E eu estava lá e eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa, esse púlpito da nossa igreja está tão feio. Eu falei, pastor, vamos fazer esse púlpito mais bonitinho, para a igreja ficar mais bonitinha, ficar mais agradável. Eu falei, José, não dá. Não dá, porque a gente não tem dinheiro. A nossa igreja é uma igreja pequena, né? É uma igreja de pouca arrecadação, arrecada só para a despesa dela, não é uma igreja que tem lucros, né? Nem tem essa visão. E aí eu fiz um desenho, pedi uma irmã da igreja para montar aquilo, aí a Glaucia ajudou, montou. Eu falei, pastor, você acha bonito isso aqui? E ele gostou, ele aprovou. Eu falei, vamos fazer. E eu tinha um último dinheiro. E aí eu fui fazer o orçamento. E quando eu fiz o orçamento, foi exatamente o valor que eu tinha. Aí eu falei, pastor, vamos fazer. Fui lá, paguei, vamos para lá, fizemos. E acabou o dinheiro. Passou umas semaninhas, meu marido sofre um acidente, eu fiquei sem trabalhar, ele ficou sem trabalhar. E, graças a Deus, em momento nenhum passou na minha cabeça, se eu tivesse guardado aquele dinheiro, hoje eu teria. Eu não pensei e não tive o dinheiro também. E Deus foi provendo, e Deus foi provendo, e Deus foi provendo, e Deus foi provendo. E graças a Deus, assim, a gente conseguiu ser fiel no pouco. Né? A Tati sabe, isso é uma coisa assim que eu prezo, tenho prezado muito em manter o meu dízimo, porque isso é ser fiel. E quando eu gastei aquele dinheiro ali, não gastei, né? Eu investi o meu dinheiro, eu não pensei em recompensa, eu não pensei em nada, eu simplesmente fiz. Vim no meu coração de fazer e eu fiz. E graças a Deus, o Senhor tem multiplicado a cada dia. E talvez eu pudesse ter passado na minha cabeça, caramba, não guardei o dinheiro, não era o momento de eu ter feito aquilo. Porque a olhos humanos não seria necessário. Mas Deus é que sabe de todas as coisas. E eu faço questão da minha fidelidade com o Senhor, por isso, minha fidelidade financeira. Tempos de pandemia, nossa igreja não tem culto, agora está tendo, né? Mas eu não pude ainda. Mas a igreja está fechada, mas a igreja tem aluguel que vence. A igreja tem as obrigações dela. A igreja tem as pessoas que ela precisa nos ajudar. E a igreja, de repente, ela se vê sem cultos e sem ofertas. Mas os nossos dízimos precisam ser o sustento da igreja. Porque se eu estou em casa, na pandemia, minha casa não pode faltar alimento. A minha casa não pode faltar luz. A minha casa não pode faltar água. Eu não posso faltar o mínimo de conforto. Então, a minha igreja não pode faltar. Então, eu tenho obrigação. Normalmente, eu transfiro, né, o dízimo, para não ter que sacar essas coisas. E eu tenho que ter o compromisso de dizimar. Isso é fidelidade. O ofertar é outra conversa. Mas eu tenho que ter o compromisso de ser fiel nos meus dízimos. E a nossa igreja depende disso. Assim como todas as igrejas do Brasil depende disso. A igreja vive de arrecadar. Se tem uma visão financeira maior ou menor, não cabe a nós. Sabe por quê? Deus não manda a gente dar o dízimo e controlar as contas das igrejas. Deus nos manda entregar, devolver. Só isso. O que passa dali não cabe a nós.
Então, assim, em tempos de pandemia, eu tenho tido essa preocupação. Eu sempre falo com a Tati, Tati, tem dado dinheiro para pagar as coisas? Porque a gente tem que ter esse cuidado, o zelo com as finanças da nossa igreja. E às vezes a gente se preocupa em saber quanto a igreja está gastando, quanto está pagando, quanto pastores recebem. A gente tem toda essa Aonde está preocupação. gastando, Onde né? está Que é gastando. Mas a natural. gente não se preocupa em perguntar quanto a minha igreja custa por mês para estar aberta. E essa tem que ser a primeira pergunta, eu acho, de todo mundo que é membro da igreja. É verdade. Né? Então, Nossa, assim, chega até a impactar, né? fidelidade é primordial na vida do cristão. E quando eu falo fidelidade, o primeiro ponto que vem à minha cabeça, eu tenho que ser fiel com o meu dízimo. Eu não posso esquecer. Esteja culto ou não esteja culto, eu tenho que dar um jeito de cumprir com a minha obrigação. E a gente tem visto, né, Gi, nesse período de pandemia, Deus não tem deixado faltar, né? A gente também tem muito testemunho para contar, e o quanto a igreja tem sido igreja nesse tempo, né? De irmãos precisando de ajuda, da obra. Eu estava comentando com o Erivelto, né, com o pastor, sobre isso, né? De a ação social da igreja está, assim, tomando uma forma magnífica, que coisas que a gente não conseguia acertar. Então, assim, é exatamente isso. Avançar o reino é você aproveitar o período de crise para muitas vezes acertar coisas na nossa vida, né? Então, assim, como cristãos, né, esse é o nosso papel de movimentar o reino. E você falou aí um texto, e eu peguei esse texto aqui para poder falar, para poder passar. Está lá em 2 Coríntios 9:6, é um texto que todo mundo conhece. O cristão, ele conhece que o que semeia pouco, pouco colhe, mas o que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá. Então, assim, nós, cristãos maduros, precisamos ter essa visão, não é verdade? A gente tem que ter muito cuidado de não achar que, porque eu sou um dizimista fiel, porque eu oferto muito, colocar Deus na obrigação da retribuição. Isso é um perigo, né? Exatamente. Isso é Ponto perigoso, porque a gente a começa troca, a né? querer dirigir o agir de Deus. E aí a gente vai num sentido completamente contrário o que o Senhor tem proposto a nós. E isso a gente tem que ter muito cuidado para não entrar nesse viés, né? Que a gente vai ser contrário à palavra do Senhor. É porque as bênçãos da fidelidade, né? A gente está falando aqui de bênçãos de fidelidade, querido, mas assim, não é nessa vertente de você, então eu vou dar alguma coisa porque Deus vai também me retribuir, não é uma barganha. Eu vou perguntar com o Senhor, sabe? É como se ele falasse, olha, eu não tenho obrigação. Primeiro eu já recebi. Gente, é tão bom a gente ter nossos filhos, assim, ver nossos filhos abençoados, poder sair de manhã para trabalhar, sabe? Ter saúde, ter uma casa, ter uma cama confortável para dormir. Por mais simples que seja a vida que a gente leva, mas é bom demais saber que o Senhor cuida, que na hora que a gente menos espera alguma coisa acontece, uma surpresa acontece. Ele tem tanto cuidado com a gente, né? E as coisas têm que surgir de forma natural. Tudo tem que ser natural. Porque o Senhor, ele não trata com os filhos dele de forma artificial. Né? Ele é espontâneo, ele é natural, ele é bom porque é da essência dele ser bom. E nós temos que nos espelhar, nós não somos imagem, semelhança. Então a gente tem que usar isso na nossa vida, não deixar nossa força ali humana, né? A nossa carne ser mais forte que isso. É o voltar às origens. Qual é a minha origem? Às vezes eu penso assim, a minha origem é de ser de uma família simples, ou a minha origem é ter nascido um berço de ouro. Não, a minha origem está naquele que me criou. E o que eu preciso fazer para espelhar a minha origem? A não ser que eu não acredite em Deus. A não ser que eu venha da teoria da evolução. Mas se a minha base é o cristianismo, a minha origem ela tem que estar no Senhor. E quando eu estou no Senhor e Ele age na minha vida,
ele tem que ser o princípio de todas as coisas. E ele tem que ser o centro Exato. principal de todas as coisas. E se ele é isso, o meu agir tem que ser espelhado nisso. Eu tenho que agir de forma natural, assim como ele me fez, assim como ele nos criou. Até a Vilma, que a Vilma é minha amiga lá de Brasília. E a Vilma está com a gente Benção. e ela fala, o Pai nos ama do jeito que somos, sim. E nós temos que aprender a trabalhar esse amor dentro da nossa vida, né? Nós vamos nos adaptando, nos moldando, cada um tem um perfil, cada um tem um caráter, cada um, né? Uma Temperamento. pessoa é uma pessoa. Os temperamentos, então, que mudam muito de um para o outro, é a gente usar isso não é só em favor próprio, porque você pode usar em favor próprio para te tornar uma pessoa melhor, mas usar isso também de forma a crescimento do reino, porque a gente tem que ter a visão do crescimento de reino. O que é crescimento do reino? Isso daí é a maior simbologia do amor. Porque se eu amo, eu quero que todos compartilhem daquilo que eu compartilho. Se eu tenho a esperança na salvação, eu tenho que amar a todos a ponto de que também queira que eles tenham esse mesmo sentimento que eu, essa mesma esperança de salvação que eu. Isso é dividir o amor, né? E que isso Se eu cria, assim, recebi, quando eu falo em dons, às vezes, eu penso só em dom de profecia, em dom de línguas, né? Mas o dom do amor, ele é um dom. Sabe como é que ele age na sua vida? Quando você exercita. É um dom que tem que ser exercitado, né? Você não exato. cai assim, a partir de hoje eu amo todo mundo, recebeu o dom do amor. Não é assim. Ele é um exercício diário. E você tem que exercitar o amor. E o amor se exercita nas coisas mais simples. Né? É o dom mais fácil. É É. o mais fácil de exercitar. É o mais E a simples. gente complica. E a gente A gente complica. complica. O ser humano, ele tem uma capacidade que deixa qualquer Ele um gosta de ir doido, pro meu lado Deus do do céu. céu. É bem assim. É bem assim. De fato, né? E tem um texto que diz em Salmos, eu só não anotei aonde que está, né? Falando sobre essa fidelidade, né? A Bíblia diz em Salmos que ao fiel ele te revelas fiel. Então, assim, quando a gente se apresenta a Deus, né, de todo o nosso coração, não fazendo por troca, mas porque é de coração, porque não adianta, queridos, a gente querer fazer algo para aparecer, porque eles são do nosso coração. Então, não adianta a gente fazer essa troca, né? Fazendo de coração, fazendo com tudo que nós temos, tudo que nós somos, nos doando, né? A bênção da fidelidade é essa, né? Ao fiel, ele se revela também fiel, né? E ele não pode mudar, a palavra dele, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele vai ser fiel na nossa vida, nessa demonstração aí dessa palavra, dessa verdade. E isso é poderoso, né, Gi? Essa verdade maravilhosa. Muito poderoso. Ó, a Glaucia te falou que é Salmo 18, Tati. Aí, que bênção. É bom a gente ter um computador aqui, ó. É, bom demais. Essa daí tu entende tudo. Essa aí já... E uma outra coisa que eu estava até pensando aqui agora, a gente vive nos tempos modernos, né? Onde é ideal que você seja sempre um crítico, né? A gente quer muito fazer o uso do direito de ser crítico, né? Então, eu tenho que expor as minhas ideias, eu tenho que falar o que eu penso, eu posso fazer o que eu quiser. Isso é o que tem sido o conceito da humanidade hoje, né? Procurando cada vez mais os seus direitos, o que eu posso. E isso daí, às vezes, dentro do cristianismo, traz uma série de complicações que a gente fica pensando tanto em apontar, em criticar, em querer ter a sua razão ouvida, e às vezes a gente fica deixando um pouquinho de lado o espiritual. E às vezes a gente demora a perceber um pouquinho isso. Eu estou muito preocupada no eu, né? No que eu posso. Olha, só falta 30 segundos. Então, gente, muito obrigada. Pense menos no que vocês Eu não acredito. Pensem, então, na reflexão. Vamos terminando. Um beijo para todo mundo. Vamos correr. Passou a hora e a gente nem viu, querido. Nos perdoe. Vamos refletir no que o Senhor quer para nós em tempos de servi-lo. Vamos botar como Muito obrigada, tá, querido? Um beijo. Um beijo no coração de